Olá, bom dia! Para você uma ótima quinta-feira. Hoje, deixa eu dar uma olhadinha aqui no calendário, dia 1º de fevereiro de 2018. Que esse mês de fevereiro venha com muitas novidades para você, com muitas surpresas, boas surpresas, e que as coisas desagradáveis que por acaso virem a surgir na sua vida, que você tenha a sabedoria para administrar, para enfrentar com garra, com fé e para você dar a volta por cima. É o que nós estamos torcendo que aconteça na sua vida. Eu quero pedir para que assim que você ouvir o nosso áudio, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E esse mesmo áudio que você ouve agora no WhatsApp, ele é compartilhado às 11 horas na minha fanpage e às 20 horas no meu canal do YouTube. Inscreva-se, é só me procurar lá, Luciano Araújo. Luciano com 2 N's. E lembrando que amanhã, dia 2, a gente vai ter o hangout sobre auto-hipnose. Nós utilizamos a auto-hipnose diariamente na nossa vida. Aquela hora que você fica repetindo todos os dias para você, que você é incapaz, que as coisas estão difíceis, que as coisas são complicadas. Você está reprogramando a sua mente. Só que a gente vai compartilhar com você formas que você pode utilizar benéficas para você melhorar comportamentos, ter mais autoconfiança, dormir melhor, tudo isso através do nosso hangout amanhã. Então, se você quer garantir, manda um WhatsApp para mim, que é o 24 992 96 6342, e eu vou passar para você o link de acesso, ok? Inclusive nós recebemos uma sugestão aqui de que nós comentássemos nas nossas mensagens para a gente falar sobre autossabotagem. E isso daí veio ao encontro do tema de hoje, que a gente vai falar sobre somos deuses em potencial. Você já reparou que às vezes na sua vida ou existem pessoas que têm esse tipo de comportamento? Às vezes a pessoa está indo bem na vida, está indo tranquila na sua vida familiar, ou na sua vida profissional, na sua vida financeira, e de repente acontece algo na vida delas que elas, como se fosse uma programação que atinge até um limite, e elas zeram tudo aquilo que elas conquistaram e volta tudo novamente. Elas vivem num ciclo de autossabotagem. Muitas das vezes a mente de pessoas que estão sempre nesse processo de autossabotagem, elas estão sempre, diariamente, alimentando em sua vida crenças que limitam as suas vidas de ter uma vida melhor. É como se tivesse algo na vida delas, como se fosse um programinha de computador, e esse programa está dizendo que ela tem de 0 a 100 de potencial na vida. Só que no momento que chegar aos 65%, vai existir como se fosse um vírus que vai entrar na mente dela, vai zerar todo aquele sistema operacional, ela vai retornar para o 0%. E ela não sabe por quê. E ela começa novamente o mesmo ciclo. Quando ela chega aos 65%, como se fosse num passe de mágica, ou como se fosse numa feitiçaria, algo muito negativo na vida delas, elas voltam novamente, caem novamente. Isso pode acontecer muitas das vezes pelo sistema de crenças que ela alimenta e a forma como a mente delas foi programada pelos pais, pelos responsáveis, pelas pessoas que tinham uma figura de autoridade na vida delas, que da melhor das intenções educaram da melhor forma possível, só que elas alimentam aquilo. Então cria aquele ciclo de autossabotagem. Existem muitas formas de romper esse ciclo de autossabotagem, de você reprogramar a sua mente. Um deles, eu particularmente utilizo e passo para os meus clientes, que é a auto-hipnose. É você reprogramar a sua mente, você recondicionar a sua mente para novos comportamentos. Então, por que isso nos preocupa, esse processo de autossabotagem? Porque nós somos deuses em potencial. Jesus, ele disse que vós sois deuses,
podeis fazer o que faço e muito mais. É como se nós tivéssemos um limite de 100%, mas nos contentássemos em viver uma vida em que às vezes o nosso potencial não chega nem a 30%. A nossa mente como se tivesse sido programada para viver aquela escassez, aquele condicionamento de estar sempre limitado ou limitada pelas condições externas e nunca pensar fora da caixa. O grande Laí Ribeiro, nos seus livros, ele exemplifica sobre esse processo de estarmos condicionando a nossa mente sempre a pensar pequeno ou de uma forma limitada. Então ele cita os exemplos de como as pulgas e os elefantes são adestrados. Por exemplo, um elefante, quando filhote, ele, para ser adestrado no circo, uma das patas do elefante é amarrada a uma corda, e esta corda é amarrada no picadeiro, no centro do picadeiro, a uma barra, alguma coisa que possa ficar fixada. Então, o elefante ele vai até um determinado ponto no picadeiro. Não tendo outra solução, ele começa a rodar em volta do picadeiro, a rodar. Depois que ele cresce, o domador tira aquela corda e o elefante continua andando pela mesma circunferência, porque ele foi limitado e programado a viver dentro daquele limite. A mesma coisa com as pulgas. Se você, segundo este livro do Laí Ribeiro, o nome do livro do Laí Ribeiro é um dos grandes nomes hoje da medicina, mas o Dr. Laí Ribeiro fez um grande sucesso com autoajuda nos anos 90. E ele lançou um livro falando sobre sucesso, que diz o seguinte, que as pulgas também são treinadas assim. Elas são colocadas num pote e o pote é fechado com uma tampa e ela fica durante todo aquele tempo batendo com a cabeça tentando sair. Chega um ponto que elas não conseguem sair mais, elas se conformam com aquela situação, o domador tira a tampa do pote e elas não saem daquele limite. É assim que a sua mente, é assim que a minha mente são programadas. É como se nós tivéssemos sido impostos a pensar até um limite de possibilidades e nós esquecemos que nós somos deuses em potenciais, que nós podemos muito mais. Então, dentro daquilo que você faz na sua vida, você pode fazer 2, 3, 10 vezes mais. Basta apenas que você rompa essa tampa que está te atrapalhando você progredir, e você vai fazer muito mais na sua vida. Você construindo hábitos fortalecedores. Amanhã a gente vai falar sobre a construção de hábitos fortalecedores, não é? Vamos deixar para amanhã. Quero desejar então para você uma ótima quinta-feira, mais uma vez, um ótimo mês de fevereiro. Fique com Deus e até lá.